Olá, boa tarde. Prazer mais uma vez estar conversando com vocês, transmitindo aí um pouco mais de informação sobre estudar e trabalhar no Reino Unido. E hoje com mais uma convidada agora diretamente de Londres, a Juliana Lobo, que vai estar conversando um pouquinho com a gente, compartilhando um pouco da experiência dela e também como ela ingressou no mercado de trabalho, ela que tem aí 2 filhos, se mudou com toda a tempo que ingressou no mercado de trabalho. Trabalhou muito tempo como jornalista na Globo, na Coca-Cola, e vai poder compartilhar um pouquinho mais conosco. Juliana, Oi, Léo, tudo boa bem com tarde. você? Tudo ótimo, melhor agora. Tudo bem? Maravilha. Eu estava aqui apenas brevemente trazendo um pouquinho sobre a sua experiência, o seu currículo. E, claro, nada melhor do que você compartilhar um pouquinho sobre a sua trajetória e, particularmente, essa trajetória no Reino Unido. Então, Ótimo. para quem não me conhece, eu sou o Leonardo, fundador e diretor da Grade Up. Grade Up tem a missão de orientar e preparar alunos para ingresso em universidades do exterior. Nós acabamos aí atendendo o Brasil inteiro, literalmente. Acho que um exemplo claro é a própria Juliana, lá de Fortaleza. E é algo que a gente já faz aí há quase 10 anos, com alunos de todo o Brasil, todas as áreas do conhecimento, incluindo aí graduação integral, programas de mestrado, de MBA, mestrado jurídico. E claro, a Juliana é uma dessas orientadas por nós aí nos últimos anos. E a Juliana passou por esse processo, acabou de realizar o mestrado, já está no mercado de trabalho. Então, Juliana, queria que você brevemente, primeiro de tudo, como é que foi esse trabalho de organização para você que é mãe de família, mãe de 2 filhos, o esposo, enfim, toda essa organização, esse grande projeto para poder se capacitar fora do Brasil, tentar uma carreira fora, se desenvolver profissionalmente. É claro, você já tinha uma passagem por Londres, né? Mas como é que foi Isso. essa organização e o que te chamou a atenção em escolher o Reino Unido, particularmente? Obrigado pela presença, boa noite para você. Boa noite. Primeiro, boa tarde aí para você no Brasil. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Queria primeiro agradecer, tá, pela oportunidade. A gente não se conhece pessoalmente, mas o trabalho que vocês prestaram nessa minha jornada foi de fundamental importância. Eu acredito que eu jamais teria conseguido chegar aqui se eu não tivesse tido o teu suporte da Débora durante aquela longa jornada de contato que nós tivemos ainda no Brasil. Então, para responder um pouquinho essa tua primeira pergunta, eu sempre tive uma paixão por Londres, né? Era uma paixão antiga. Em 2008, eu vim para Londres, né? Solteira, mais jovem, estudar inglês, inicialmente por um período de 6 meses. E aí, aquela história, a gente costuma dizer que quem vem para Londres não quer mais voltar, né? A grande maioria das pessoas, de fato, tem acaba enfrentando essa realidade de não querer voltar, se apaixona e aí acaba ficando mais tempo. Se não fica para sempre, fica mais tempo. E aí foi isso que aconteceu. Eu vim para ficar 6 meses inicialmente, para estudar inglês, né? Era um outro momento de vida. E aí eu acabei decidindo ficar mais tempo, apliquei para uma pós-graduação em Relações Públicas. E naquela época, né, você fazia só, como eu estava estudando inglês, eu só migrei para um outro curso, fazendo o curso de Relações Públicas, aí consegui um estágio na BBC de Londres. Era um estágio não remunerado, então eu trabalhava num pub, num bar em Camden Town, que é o bar lá onde a Amy Winehouse morava. Então eu trabalhava no pub para ajudar, né, na minha manutenção, nos custos, né, nas despesas que a gente acaba tendo aqui. E eu fiz um estágio na BBC e acabei ficando aqui quase 2 anos. Eu fiquei 1 ano e 11 meses nessa minha primeira experiência no Reino Unido, tá? E aí voltei para o Brasil, trabalhei aí voltei para o Brasil em dezembro de 2009. Em 2010 voltei para o mercado de trabalho e aí fiquei de 2010 até 2018, 8 anos no Brasil, construindo aí, amadurecendo, evoluindo na minha jornada profissional. E aí decidi, de fato, viver esse novo momento, essa nova jornada, dessa vez, os 4 mosqueteiros, né? E aí uma jornada muito mais desafiadora, porque envolve criança. Vocês acompanharam e eu acho que é por isso que vocês existem, para nos auxiliar nessa jornada de mudanças, de planejamento, de entendimento de que curso se encaixa mais no meu perfil, onde é que eu vou me encaixar melhor,
né? A questão da bolsa de estudo, eu acho que a gente vai falar, eu já até adianto. Eu falo demais, tá, Léo? Então você me dá um freio, tá? Então eu acho que é isso. Assim, eu sempre tive esse sonho de voltar para o Reino Unido. O meu marido costumava dizer, amor, mas por que Londres, né? Ele nunca morou aqui. Ele dizia, por que Londres? Por que a gente não vai, sei lá, para Portugal, para Espanha? Então a irmã dele mora na Espanha, o irmão em Portugal. E eu disse, não, eu só quero se for Londres. Se não for Londres, eu não quero. E assim, eu trabalhei isso muito forte, junto com ele, para que isso de fato acontecesse. Legal, legal. Eu acho que até você tocou, e é interessante você contar toda essa trajetória, né? Porque muitos alunos até que estão nos acompanhando ainda estão iniciando essa trajetória, seja para 2021, alguns estão na iminência, né, de embarcar agora para setembro, outubro, claro, dependendo da situação de viagem, de visto e, claro, dentro da política de cada universidade. Mas é interessante essa tua trajetória, porque você vem de uma carreira na área de comunicação, na área de jornalismo, trabalhou numa grande emissora como a Globo, trabalhou em uma multinacional como a Coca-Cola, né? E mesmo assim foi buscar algo fora do Brasil, até para aumentar esse leque de opções e realmente se tornar uma profissional aí, global, né? E eu sei que não é fácil. Sair da zona de conforto não é fácil. Isso. Eu acho que um dos elementos que você mencionou ali, até dentro daquelas primeiras passagens em Londres, ainda buscando desenvolver o seu inglês, que você mencionou, olha, eu fazia um trabalho part-time, eu consegui realizar um estágio na BBC, mesmo não sendo remunerado. E eu acho que é interessante a gente reforçar isso, Juliano, porque naquele momento você estava desenvolvendo competências e habilidades que você nem imaginava. Você estava desenvolvendo uma carreira, uma trajetória para que você tivesse histórias, né, e momentos para compartilhar em um momento de entrevista, em um momento, né, de uma aplicação para um trabalho um pouco mais sério, dentro da sua área. Como é que você relembra disso, né, e hoje fazendo aí uma conexão com aquelas experiências, o que é aquilo, naquele momento, o inglês, saindo da zona de conforto, te trouxe de confiança para hoje estar aí com a sua família, trabalhando, acabou de terminar o mestrado? Como é que você faz essa ponte? Pronto, eu costumo dizer que se eu não tivesse vivido esse primeiro capítulo da minha história aqui no Reino Unido, que foi lá em 2018, talvez essa Juliana Fortaleza que tem aqui hoje, essa Juliana, né, desbravadora, corajosa, que muita gente chega a chamar de louca, no sentido de abrir mão daquilo que é seguro, porque as pessoas têm a ideia de que se você ocupa uma cadeira, uma posição, né, de destaque numa grande empresa, se você tem um cargo gerencial, que aquilo é algo seguro, né? Então, eu costumo dizer que eu não sou a posição que eu ocupo, eu estou numa posição que eu ocupo. Então, se eu não tivesse vivido aquela jornada de 10 anos atrás, talvez eu não tivesse a coragem que eu tive de fato, virar a página e decidir, não, eu preciso me desprender, né, do medo. Então, a minha vida, quando eu morei aqui 10 anos atrás, eu lembro que eu cheguei em fevereiro e com 28 dias que eu tinha chegado aqui no Reino Unido, eu consegui o trabalho lá no pub, né? E o meu pai tinha dito assim, minha filha, eu vou lhe pagar os 6 meses do curso de inglês e eu vou lhe dar 1 mês de acomodação. Eu disse para ele, pai, eu só quero que o senhor me ajude com o curso de inglês, a passagem de ida, a de volta, eu resolvo. E ele disse o seguinte, tá bom, minha filha, mas se você precisar, você me diga que o seu pai não vai deixar você passar necessidade. No 28º dia, ou seja, com 2 dias para o meu prazo de promessa acabar, eu consegui um trabalho no pub. É uma vida difícil, né? As pessoas têm aquela ideia de que a vida no exterior é fácil. A gente normalmente começa com um subemprego e você vai aprendendo, você vai entendendo que você precisa ter algumas competências e algumas características em termos de personalidade, como resiliência, como a capacidade de fato ser desprendida de vaidade, né? De você entender que aquilo é um momento passageiro e que num futuro muito próximo você vai colher os frutos daquele aprendizado. Então, eu me lembro que quando eu estava atrás do balcão do pub, as pessoas me perguntavam, você saiu do Brasil para fazer dinheiro aqui? E eu dizia, não, pelo contrário, eu coloquei dinheiro para estar aqui, né? Eu estou aqui para, no futuro, talvez eu ter melhores oportunidades. Eu estou aqui para, talvez, no futuro, eu conseguir um diferencial que sem a língua eu não teria, né? E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembro que o meu marido disse assim, amor,
é muita loucura o que a gente está fazendo, porque ele não falava inglês, né? O meu marido não falava nada de inglês, só oi, boa noite, tchau. E eu disse para ele assim, amor, passar fome a gente não vai passar, né? Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que se a gente começar do começo, do zero, as coisas vão se encaixar, né? E a prova disso, eu não queria falar só do meu exemplo, porque Juliana tem um mestrado nas costas, tem um currículo. O meu marido é uma prova real disso. Ele chegou aqui sem inglês, ele com documento, né, com visto de dependente, podendo trabalhar 40 horas, ele foi contratado logo no primeiro mês por uma empresa pequena, inglesa, mas na área dele, né? Então ele trabalha aqui na área de manutenção elétrica e tudo deu certo, né, Léo? Então, assim, eu acho que essa minha experiência do passado, de subemprego, de virar à noite, de viver com muito pouco, de saber administrar o dinheiro e priorizar o que de fato é importante, né? Então, quando eu percebi no passado que eu não queria voltar com 6 meses, eu comecei a juntar dinheiro para pagar a pós-graduação em relações públicas, né? Então, eu combinei com meu pai, pai, eu não vou voltar agora, eu tenho dinheiro para pagar o curso, eu preciso que o senhor me ajude com a taxa do visto. E aí ele pagou a taxa do visto, eu paguei o curso e tudo funcionou. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que esse aprendizado, ele nunca é desperdiçado, ele sempre é muito válido, independentemente da situação. É verdade. E até tem gente aí já mencionando para você escrever um livro. Como você é uma profissional da comunicação, tem todas as habilidades e competências para isso, algo para você pensar daqui um tempinho, tá, Juliana? Eu confesso que eu comecei, quando eu estava aqui, todo mundo me chamava de Júlia. Ninguém me chamava de Juliana. E aí eu decidi não dizer mais que meu nome era Juliana no pub. E aí eu comecei a escrever um livro chamado Sob os Olhos de Júlia. Sob, né? Abaixo. Mas aí eu parei, voltei para o Brasil, voltei para a minha jornada. E não é agora. Eu estou escrevendo outro livro aí sobre a história da minha mãe. Mas em breve, quem sabe. Que legal, que legal. Juliana, fala um pouquinho como é que foi nessa experiência tua ainda de 2008, tendo uma oportunidade dentro da BBC, né? Poxa, uma das grandes emissoras ao redor do mundo, uma série de documentários e oportunidades. Como é que foi aquela experiência? Até porque a gente tem vários alunos dentro da área de comunicação, seja dentro do jornalismo, relações públicas, marketing, enfim. Mas como é que foi aquele período dentro da BBC, uma jovem brasileira, como é que foi isso? Pronto. E aí eu queria falar isso aqui, Léo, porque é muito importante a gente falar de networking, tá? Da gente falar de você efetivamente, quando você chega em Londres, você precisa, se você é tímido, você vai ter que deixar de ser. Se você o que é uma das competências e habilidades também super necessárias, né? Exatamente. Nesse processo. Então, não é que uma pessoa tímida não vá conseguir as coisas, não é isso, pelo amor de Deus. Mas assim, a oportunidade da BBC, e eu queria estar aqui com o meu material, mas depois eu até te mando, se tu puder cortar algumas informações e postar, eu tenho uma carta de referência da BBC, que quando eu voltei, que entrei na Verdes Mares... Eu lembro. Você lembra disso, né? Eu até mandei na aplicação do visto. Essa carta lá com papel timbrado, com carimbo do consulado aqui para mostrar que era verdadeira, porque eu voltei no avião agarrando a pasta. Então, assim, a oportunidade da BBC só acredita quem conhece a minha história. Eu estava trabalhando no pub em Camden Town, num sábado à noite, e aí nós fizemos os last orders, que é o último pedido da noite, quando toca o sininho. E aí veio um rapaz do cabelinho enroladinho, parecia um anjinho, baixinho, com a camisa xadrez. Eu nunca esqueço dessa cena. Veio ele, um amigo, e eles pediram a bebida, a gente começou a conversar, e ele perguntou de onde era o meu sotaque. Então ele falou assim, você é espanhola, é italiana? Eu falei, errou. E aí eu disse, você tem mais uma chance. Aí ele errou de novo e disse que eu era turca. Cabelo muito preto, a sobrancelha preta. E aí eu falei, não, eu sou brasileira. O colega desse rapaz do cabelinho enrolado disse, meu sonho é pro Brasil, queria muito pro Rio de Janeiro. A gente conversou, terminamos de servir, eu comecei a limpar o bar, fechar o caixa. E na hora de se despedir, eles perguntaram, por que você veio para cá? E eu disse, não, eu vim estudar inglês, estou fazendo uma especialização em relações públicas, porque isso foi no meio já do curso, quando eu consegui o estágio. E ele disse, qual é a sua formação? Eu falei, eu sou jornalista e estou fazendo esse curso agora. Aí ele falou, eu trabalho na BBC, o outro do cabelo enrolado. Quando ele falou aquilo, me deu assim borboletas, né, no estômago, eu fiquei nervosa, eu falei, jura? Ele falou, eu sou produtor da CBeebies, que é o canal infantil. Claro. E eu falei, poxa, eu daria tudo, é meu sonho. Aquela história, né? Quando você sai da faculdade de jornalismo, e aí você tá no exterior e sabe, BBC.
E ele disse assim, olha, esse é o meu cartão. Ele me deu o cartão e ele disse, me mande uma mensagem na segunda-feira, mensagem de texto nessa época. Enfim, para resumir, eu mandei uma mensagem de texto, ele respondeu no fim da tarde, me pediu que fosse na terça-feira lá, então eu mandei para na segunda, na terça eu fui, levei minha pasta com tudo que eu tinha do Brasil, com as cartas da universidade, com tudo. Ele disse o seguinte, Juliana, não posso prometer, mas eu tenho uma vaga de trainee que no programa de documentário infantil, eu vou checar qual é a possibilidade de você participar da seleção. E aí o jurídico da BBC disse que eu não poderia participar como uma pessoa remunerada pela característica da vaga. E aí eu disse para ele, não, eu estou disposta, inclusive, a entrar no estágio sem remuneração. E aí eu fiz aí um malabarismo para permanecer no bar, num horário reduzido, e poder fazer o estágio na BBC, e aí deu tudo certo. Então, assim, tudo isso foi consequência de uma conversa no bar, né? Eu fui atrás, ele pediu meus documentos, eu tinha tudo organizado, a gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com uma pessoa do RH, e eu acabei ficando lá 3 meses, que era o período de estágio. Aí eu voltei para o Brasil, ainda com visto válido, e quando eu cheguei no Brasil, ele disse que tinha uma outra oportunidade, eu retornei para mais 1 mês e meio. Então, acabou que eu fiz 2 oportunidades no mesmo departamento. Todos não remunerados. Que legal. Tem gente que vai dizer que é sorte. Eu diria que, olha, é merecido, né? E você criou os caminhos, né? Abraçou a oportunidade, né? Aquilo caiu, mas passou na tua frente e você literalmente agarrou. E eu lembro muito bem dessa carta, né? Porque naquele momento que a gente ainda estava se conhecendo, né? Não, me envia, e é muito interessante. Como é que foi essa tua experiência lá, dentro da instituição? Era tudo aquilo que você achava? O que você aprendeu lá, Juliana? Pronto, eu trabalhei, eu gosto muito de ser muito transparente no que eu digo, porque as pessoas têm muito aquela história da vaidade, né? Então, assim, eu trabalhei como uma espécie de runner, que eles chamam. Então, eu ficava de um estúdio para o outro, ajudando na tarefa, né? Na área de produção do documentário infantil. Então, eu cheguei para Brighton com eles para fazer uma locação, que a gente chama, que é uma filmagem, de um dos programas em Brighton, tá? Eu era mais uma pessoa do operacional. E aí você vê, Léo, muitas pessoas talvez tivessem negado essa oportunidade. Talvez outra pessoa, outros brasileiros ou de outra nacionalidade tivessem pensado assim, poxa, eu não estou apresentando, eu não estou fazendo reportagem, eu não estou assinando o meu nome, as pessoas não vão me encontrar no Google se procurarem para saber que eu trabalhei na BBC, então eu não vou porque não é bem exatamente a minha área. Eu estava vendo como eles produziam o documentário, eu estava entendendo como eles trabalhavam toda aquela operação de fazer um documentário para uma grande empresa, né, para uma das maiores redes de televisão do mundo. Então, eu tentei tirar, né, dentro das minhas possibilidades, o maior número possível de aprendizados e de lições daquela oportunidade. E aí eu costumava dizer para o meu marido, nenhum salário que eu tivesse recebido de outra empresa, eu poderia talvez ter trabalhado até no pub ganhando 3 vezes mais, se o homem tivesse dito assim, Juliana, não vai, eu quero você aqui, eu lhe pago 2 vezes mais. E eu não tivesse ido para a BBC, mas aquela carta de referência assinada pelo diretor-geral, falando do meu esforço, né? Então ele reconheceu muito o meu esforço, a minha resiliência, a minha capacidade de lidar com as outras pessoas, né? O meu inglês naquela época não era 100% ainda, não era como é hoje. Eu ainda tenho muito a aprender, mas já é bem melhor. Então, assim, é um contato que eu tenho até hoje, né? E muita gente pergunta, Ju, então por que tu não tá na BBC? E aí tem a questão do visto, que eu queria que você falasse um pouco disso. Porque o meu visto de hoje, para a BBC me contratar, para eu permanecer aqui, eles teriam que me patrocinar, né? Que aí muita gente não entende essa diferença. Perfeito. A gente vai entrar nisso. Vamos entrar então aí numa fase, né, já com relação ao mestrado, né? Você fez toda essa experiência inicial do programa de inglês, esse estágio não remunerado na BBC, lá em 2008, ainda, né, uma jovem profissional, foi criando depois uma carreira, desenvolvendo a carreira aqui no Brasil. E como é que foi essa decisão sobre o mestrado e particularmente dentro dessa área de gestão de marcas corporativas, né? Como é que você chegou nesse tema e o que te levou? Eu lembro que a gente fez, né, a sua candidatura, ajudou, auxiliou, deu suporte para você se candidatar em 3 universidades, você passou em todas e acabou optando pela Brunel, né?
que é uma universidade com campus, uma região mais residencial de Londres, não está ali naquele burburinho, né? Quais foram esses elementos, até para quem ainda está nesse momento de decisão, quais foram os elementos que te trouxeram para essa realidade da Brunel e particularmente a decisão e dicas na construção e decisão do curso, Juliana? Pronto, eu vou jogar um pouco de confete aqui no teu trabalho e da Débora, porque eu acredito que vocês fizeram uma ponte fundamental entre a Juliana e as universidades, as três que você disse aí, que eu passei nas três. Então, eu lembro que nós aplicamos para Westminster, que é uma das mais tradicionais aqui de Londres, para a de Liverpool em Londres, né, que tem um campus em Londres, e para Brunel. E aí eu me lembro bem que eu sempre tive um interesse muito por essa questão de temas relacionados à identidade corporativa, a relações institucionais, gestão de reputação, de imagem, que é o que eu trabalhava muito na Solar Coca-Cola, que é a franquia da Coca. Então, eu lembro que quando eu desenhei um pouco do meu perfil para ti, a gente falou, eu escrevi aquela carta, você me trouxe algumas sugestões. E se eu não estou enganada, vocês me trouxeram esse curso de gestão de marcas corporativas da Brunel, que me abriu o olho, me fez piscar, né, o olho de forma muito intensa, porque é algo que eu não tinha visto em nenhuma outra universidade aqui. Eu Sim, tinha visto, bem específico. Isso, eu tinha visto o mestrado em comunicação corporativa e eu tinha visto o mestrado em marketing, que não era muito o que eu queria. E aí, gestão de marcas corporativas tem um guarda-chuva, uma umbrella muito mais macro, né? Ele cuida de vários pilares e dentro desse guarda-chuva a gente trata de marketing, a gente trata de comunicação, a gente trata de comunicação integrada, gestão de crise, reputação, etc. Então, eu fico muito feliz por nós termos, de fato, conseguido identificar esse curso, mas eu acho que o que me fez efetivamente escolher Brunel, estou olhando para o diploma, foi, número um, o fato de que só a Brunel oferecia o estágio profissional. Então, eu fiz o mestrado de 1 ano full-time, mais um estágio de 4 meses. Então, eu era obrigada a lutar, a brigar para que uma empresa me aceitasse para fazer o estágio. Então, é meio que... A Juliana já gosta do impossível. Então, eu pensava, não, eu vou ter aí 10 meses para conseguir uma empresa que queira me possibilitar fazer esse estágio profissional. E aí, no diploma, vem com prática profissional. E o segundo ponto, que eu acho que é o que dói no bolso, né, e também me fez escolher, foi o fato de que vocês me auxiliaram a conseguir uma bolsa parcial, mas que qualquer desconto é extremamente importante quando a gente está pensando aí em real e libra. Então, eu lembro que nós aplicamos para uma bolsa do Santander Universities e eu consegui, acho que eram 3, era isso, Léo? 2 ou 3? Eram 3. Exato, eram 3 possibilidades, né? Do Santander, uma bolsa externa e dentro da instituição, outras bolsas internas, né? Isso, eu acabei, né, por sorte, né? O pessoal gosta de dizer que foi sorte, e aí eu consegui a bolsa, e eu acho que isso, de fato, todos esses acontecimentos juntos me fizeram tomar a decisão de fato, seguir com o Brunel. Eu lembro que a Westminster ainda chegou a oferecer um desconto, mas que não se equiparava ao de Brunel, e eu não teria esse diferencial do estágio profissional na empresa. E assim, Léo, eu tenho muita gratidão por, de fato, ter ido para Brunel, porque na Brunel eu criei muitas relações, né? E aí você que tem os contatos lá, você sabe, para eu não ficar falando, mas assim, a minha orientadora do mestrado tentou uma bolsa de doutorado, ela lutou, brigou, mas se eu conseguisse a bolsa do doutorado integral, eu não poderia trabalhar. Né? O diretor disse, não, se a gente der a bolsa integral para ela, ela vai ter que ser pesquisadora. Ela não paga o curso, mas ela não tem nenhuma ajuda de custo e ela não pode trabalhar. Então, a gente não tem como se manter aqui só com um salário do meu esposo. Então, eu acabei decidindo tentar entrar no mercado ao invés de seguir com o doutorado. Exato. Não, é até interessante para quem está nos acompanhando, ou para quem tem o mesmo interesse, né, dentro aí enfim, da sua network, do pessoal que está nos acompanhando, os nossos alunos ainda que estão ingressando nesse processo, é até bom esclarecer. Primeiro de tudo, é super importante, fundamental o aluno ser aceito. A partir do momento que você é aceito, aí sim você faz a sua candidatura para as bolsas. Então, no caso da Juliana, ela, né, pleiteou uma vaga junto à Brunel, foi aceita, na sequência abriram todas as possibilidades de bolsa. Seja
da própria universidade e algumas bolsas externas, como foi a do Santander. Se eu não me engano, você foi agraciada com 6 mil libras, alguma coisa nesse sentido, Isso, exatamente. naquele ano, né, Juliana? Exato. E até para as pessoas entenderem que até uma tendência... Desculpa interromper, mas você pensa em 6 mil libras faz toda a diferença, né? Você tem que vender um carro, praticamente, né? Para você pagar esse valor. Então, é um valor... Não, é um valor significativo e até mesmo dentro do câmbio. Até para as pessoas entenderem. Os valores das bolsas variam de departamento para departamento, de curso para curso, mas principalmente de universidade para universidade. Cada universidade é soberana, cada universidade tem a sua política e o seu orçamento. Isso. Portanto, é fundamental entender que cada instituição vai ter aquele montante para estar oferecendo, né, para que seus alunos internacionais possam pleitear. É sempre baseado no potencial, na meritocracia, na trajetória desse aluno dentro do seu país de origem, né? E aí existem vários requisitos e várias etapas. Agora, é importante, você mencionou um fator interessante do seu programa, Juliana, que foram esses 4 meses de estágio. E até é interessante eu compartilhar com todos, porque isso é uma tendência. Então, no Reino Unido, por exemplo, os alunos de graduação, dependendo da área de atuação, dependendo da área do seu curso, podem ter essa possibilidade durante 1 ano e de maneira remunerada. Então, normalmente, o aluno da graduação, depois que ele completa 2 anos, ele pode sair da universidade, passar 1 ano dentro de uma corporação, dentro de uma instituição, dentro de uma ONG, muitas vezes sendo remunerado, justamente para criar esse lastro, né, essa experiência profissional, e aí retornar. Mas já no mestrado, o que eu vejo é um aumento significativo de alguns programas e universidades oferecendo 3 meses, 4 meses ou até 1 ano de estágio para que esse aluno realmente possa se desenvolver. Isso. Então a gente tem alguns nesse processo, o que é muito positivo, né? Certamente aí te abriu, né, mais um lastro aí de conexões, que é fundamental. Isso. Passando um pouquinho dessa fase do mestrado, e aí eu compartilho com você, porque o feedback, né, dos colegas e do pessoal que eu conheço da universidade, foi que você realmente foi uma embaixadora do Brasil lá dentro, né? Realmente queriam você dentro da instituição, auxiliando dentro das atividades do seu curso, mas principalmente numa ideia um pouco mais ampla, né, geral, em várias frentes. E aí, é claro, você teve as possibilidades para escolher, né? Mas o feedback foi muito bom. Aliás, nunca viram uma pessoa com uma característica de liderança tão grande. E aí eu acho que até que seria legal você compartilhar como é que foi dentro do teu curso, né? Porque até onde eu sei, você foi representante de sala, né? Da sua turma, né? Eu fui escolhida pela diretora do curso, que é a Sharifa Auley, né? Ela já é uma pessoa mais madura. E aí ela tinha que eleger uma pessoa para ser a coordenadora. E nesse momento a gente estava fazendo uma viagem para a Escócia. E nós iríamos fazer uma análise de marca, né, institucional de um trem, que é o Caledonian Sleeper, que a gente faz aquela travessia num trem, que você passa a noite viajando num trem minúsculo, numa cabine minúscula. E é um trem, é uma marca, assim, eles tinham um trabalho muito antigo, a gente tinha que fazer nossas considerações como profissional de gestão de marcas. E aí eu não imaginava, porque eu sempre fui muito polêmica, eu sou muito transparente, né, Léo? E eu lembro como se fosse hoje, no dia em que nós tivemos uma reunião, eu e a Débora, né, da Grade Up, sua esposa, e a Débora disse assim, Juliana, muito cuidado com os termos, né, como se referir ao professor, né, você é bem espontânea, eles são mais conservadores, mais sérios. Então, eu cheguei, né, com muita atenção para entender qual era o ambiente que eu estava inserida. E eu tinha muito coreano, chinês, japonês e indiano na minha turma. E os coreanos, os chineses, eles são bem introspectivos. E eu sempre fui muito zoadenta, né, muito barulhenta. Então, eu levantava a mão, a gente tinha aula naquelas salas grandes, né, parece um teatro, né, com as cadeiras assim, de baixo para cima. Sim, um anfiteatro, um ambiente grande. Uns anfiteatros. E eu sempre levantava a mão, sempre fazia pergunta. E quando a Sharifa me deu a notícia, eu imaginei que por algum momento talvez ela tivesse feito essa escolha pelo fato de eu ter filhos,
né? Eu nunca chegava atrasada, eu saía de casa muito cedo, deixava os meninos no Breakfast Club. Minha filha, eu tive que conseguir uma pessoa para cuidar dela, porque ela ainda não estava na escolinha daqui de Londres. Enfim, eu acho que foi uma forma de eles reconhecerem o meu esforço, mas ao mesmo tempo porque eu tinha um cuidado de abraçar todos os povos, né? Assim, eu cuidava muito dos chineses. Eu lembro que teve uma chinesa que teve um problema, que ela perdeu a entrega de um trabalho, e eu fiz toda uma aplicação com ela para Extenuating Circumstances. Aí eu fui lá online para tentar fazer o apelo junto com ela. Então eu tinha esse cuidado com as pessoas, que eu acho, Léo, que eu devo muito ao cuidado que eu tive de quando eu cheguei aqui por parte de algumas pessoas, né? Então, assim, a minha chefe hoje é uma pessoa que cuidou de mim, né? Nós nos conhecemos e as coisas se encaminharam. Ela tem 2 empresas, acabou que ela precisava de uma pessoa, uma empresa familiar, que não tinha processos bem definidos, e acabou que a gente uniu o útil ao agradável, e hoje ela está aplicando para o meu visto. Mas, assim, eu fui muito cuidada. Eu também já fui muito... As pessoas também tentam passar a perna, né? E, assim, eu tento sempre fazer com os outros o que de melhor aconteceu comigo. E eu acho que a Brunel reconheceu isso, né? E aí a prova maior disso foi também essa tentativa da universidade de conseguir a bolsa de doutorado. Mas é muito legal você ver que no começo as pessoas se assustam com essa nossa personalidade brasileira. Só tinha eu de brasileiro na turma, né? E no começo todo mundo tinha meio que medo, porque eu era zoadenta, eu chegava, eu falava, eu reclamava. E depois isso voltou para o lado positivo, né? De você não perder a sua essência, né? As coisas acontecem, não adianta você forçar uma situação, você precisa de fato manter a sua essência. E não é porque a Inglaterra tem uma cultura mais conservadora, mais elegante, que você não se encaixa. Eu acho que você sendo correto, agindo com dignidade, com transparência, as coisas acontecem. E é um ponto fundamental, né? Ser você, né? O que eu sempre menciono, até nas conversas pré-embarque, né, Juliana? Seja você, não queira adivinhar o que o outro, o professor, a universidade quer de você. Seja você, seja objetivo, seja transparente, seja natural, né? Eu acho que um dos grandes erros, até nos processos que a gente vê em algumas entrevistas, é a pessoa querer transparecer ou ser alguém que naquele momento não é ela, né? E isso fica muito claro, fica muito artificial. E você, sem dúvida, tem essa característica, né? E é uma pessoa que traz muitas pessoas junto. E é algo que a universidade realmente mencionou. Agora, entrando nessa área profissional, né? E até relembrar aqui quem está nos assistindo. A Juliana foi com um visto Tier 4. O Tier 4 é um visto de estudante, onde a Juliana pôde trabalhar 20 horas por semana legalmente, e após a conclusão do mestrado, ela pôde permanecer mais alguns meses. Então, isso varia de acordo com a universidade, normalmente entre 4 a 6 meses. E aí, é claro, diante da pandemia, isso foi estendido, né, automaticamente para todos os estudantes. A Juliana ainda permanece lá e, no momento, está passando pelo processo de um outro visto. É a transição de um visto de estudante para um visto de trabalho. E o visto de trabalho precisa do que nós chamamos de sponsor. Sponsor é a empresa, é a organização que realmente vai patrocinar o visto do seu empregador, do seu novo funcionário. E a Juliana está passando agora por esse período de transição. Mas seria interessante, Juliana, você até mencionar como é que foi essa transição, né? Saindo do mestrado, pleiteando essa vaga de trabalho, essa network, essas conexões que você criou para hoje estar atuando aí dentro da área de finanças, né? E de entretenimento aí dentro dessa sua nova empresa. Pronto, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, pode me cortar, Léo. Quando eu cheguei, como você bem disse, eu tinha um visto de 20 horas, no entanto, eu tinha um agravante que era um empecilho, né? Que era o fato de eu ter 2 crianças pequenas que só ficavam na escola pouquíssimas horas. E o meu marido, que tinha 40 horas de visto, de autorização para trabalhar por semana, precisava trabalhar para manter, né, as despesas, para pagar as despesas que são muito altas. Então, o que é que nós decidimos? O Magno, né, o meu esposo, a gente prioriza que ele procure uma vaga naquele primeiro momento. Eu vou ter que estudar muito, eu tenho 2 crianças pequenas, vou ter que entregar trabalho, fazer prova. Então, no primeiro momento, eu relaxei e pensei, vamos deixar as coisas se acalmarem para que eu possa começar a procurar emprego.
Quando eu decidi que eu ia começar a procurar emprego, Léo, que foi mais ou menos uns 20 dias depois que eu cheguei daqui, ou seja, eu pensei que ia demorar mais, né? Quando eu comecei a aplicar, as empresas começavam a me ligar. Quando eles ligam, no currículo eu não colocava qual era o meu visto. Eu só colocava o meu nome, sobrenome, experiência, mestranda, tal. Todo mundo que ligava perguntava qual era a minha situação no país. Então, muitos perguntavam, você tem cidadania? Você tem passaporte? Você tem o full rights, né? Você tem o direito de trabalhar irrestritamente? E eu sempre dizia que não. Então, na maior parte das vezes, eu aplicava para uma vaga part-time. E aí eu dizia, eu posso trabalhar part-time, no entanto, eu não conseguia atender a expectativa das empresas porque o meu horário na universidade era muito incerto. Tinha dia que eu tinha aula segunda-feira o dia inteiro, terça pela manhã, quarta à noite. Esse é até um feedback negativo que eu queria te passar para alinhar, talvez, isso no futuro com a universidade. Então, isso limita muito a nossa possibilidade de atuação nas empresas. E aí eu comecei a ser mais esperta. Eu pensei o seguinte, eu vou aplicar para empresas que possam me permitam trabalhar de casa, tá? Como uma espécie de consultoria, trabalhando de casa por projetos. E aí foi quando eu reencontrei, né? Assim, eu tenho essa amizade já com essa pessoa que é a minha chefe, e aí eu reencontrei a possibilidade de oferecer para ela algo que a empresa dela não tinha. Então eu marquei com ela uma visita, a gente era amiga, pessoal, mas eu não tinha contato com a empresa dela. 12 anos atrás, quando eu morei aqui em 2008, eu cheguei a fazer algumas horas lá, atendendo o público, mas não era uma relação profissional 100%. Então eu disse para ela, vamos entender como é que está o teu negócio hoje, como é que você trabalha a sua marca, como é que você está hoje nas redes sociais. Zero, Léo, uma empresa familiar, super conservadora, há 27 anos no mercado, com 17 funcionários, tá? Que tem um profit, que tem uma rentabilidade boa, que tem um faturamento excelente, mas não tem processos bem definidos. Então, assim, não tem ninguém na folha de pagamento hoje que não seja da família. A única pessoa que não é da família hoje sou eu. Então, eu comecei como especialista numa área, comecei a demonstrar que ela estava com vários gaps, né? No que diz respeito à atuação da organização dela. Para você ter ideia, os job descriptions dos funcionários ainda era de 10, 20 anos atrás, tá? Então, eu comecei a fazer esse trabalho com ela de uma consultoria inicial. Nós alinhamos o seguinte, eu trabalho de casa, eu faço algumas horas e eu fiquei no payslip dele, lá na folha de pagamento deles, eles me pagavam de acordo com as horas que eu fazia em casa. E aí eu tinha uma planilha de gestão, de atividades, gestão de tempo, em que eu reportava nessa planilha todas as horas que eu fiz, para no final do mês eles poderem fazer o meu pagamento, tá? Do part-time. E aí depois ela começou a identificar que eu tinha alguns outros, né? Que eu tinha algumas outras características da área comercial, que aí vai muito pro meu passado. Eu trabalhei 8 anos antes de estudar comunicação no Brasil, na área comercial. E aí eu disse para ela o seguinte, eu não necessariamente preciso atuar na área de comunicação. Porque em algum momento, Léo, as demandas de comunicação iriam acabar, né? E aí o que acabou? O que aconteceu? Ela acabou abortando muitos dos projetos de comunicação, como por exemplo o site. Ela disse, não é prioridade, o que tem que estar funcionando hoje, que eu sou totalmente contra, né? Me dá assim um desgosto quando eu vejo o atual site. Mas eu passei a atuar mais na área comercial, prospecção de clientes, estabelecimento de parcerias, né? Então, ela abriu uma nova empresa. Eu estava trabalhando com ela, comecei trabalhando com ela em outubro, novembro de 2018. Em abril de 2019, ela abriu uma empresa na área de entretenimento, né? Então, eu comecei a atuar aí com as operadoras de teatro. A gente começou a fazer venda de tours para Stonehenge, para Oxford, Brighton. Então a gente começou a vender aqueles grandes espetáculos. E aí eu tive a oportunidade de ir para musicais que eu nunca tinha ido, né? Então aí você começa a viver outras experiências. Mas isso é interessante, Juliana, porque você, diante da sua carreira e dessas experiências comerciais, lá do início da sua carreira, você, novamente, você conseguiu flutuar dentro da empresa, criar uma oportunidade, oferecer um serviço, desenhou, né, outras atividades que eles não estavam conseguindo enxergar, criou uma vaga, criou uma posição para você trabalhar e ainda trouxe essa experiência, essa bagagem comercial lá do início de carreira. Ou seja,
como é importante hoje essas habilidades e experiências para que, quando as oportunidades surjam, você possa abraçar, né? É fundamental, ou seja, você não ficou única e exclusivamente com a expectativa da área de comunicação. E isso é uma tendência, é o que a gente acaba demonstrando e toda vez martelando, né, para vários alunos que ainda estão no início de carreira, para conseguir entender isso. É uma tendência e cada vez maior. É muito bom esse teu ponto e você tem essa sensibilidade de perceber isso. Muita gente não tem. E aí, o que é que muita gente acaba pensando de forma equivocada? Ah, ela está saindo da área dela para se encaixar numa vaga qualquer. Não, não é isso. Uma das principais características do profissional de hoje é você ser plural. Né? As pessoas dizem, não, você tem que ser especialista em uma única área. Ok, você pode ser especialista. Mas se você tem uma vivência, se você tem um background, se você tem características, competências que te permitem atuar em várias frentes, você vai sair em processos de seleção, de recrutamento, né, com pontos aí na frente em relação a outros candidatos. E aí, assim, hoje eu vivo um momento totalmente diferente. Eu vim de uma cadeira em uma empresa com 14 mil funcionários, com um orçamento gigantesco, num cargo de gerência, mas de uma grande empresa, para hoje eu estar numa empresa minúscula, tá? É uma empresa pequena, que só justifica eu fazer parte dela porque eu auxiliei a dona a entender que ela poderia entrar no novo negócio. Então, ela abriu uma nova empresa que justificou, inclusive, esse investimento financeiro que eles estão fazendo em mim. Talvez se ela tivesse só com a financeira, sem a empresa de entretenimento, não justificasse ela fazer esse investimento em um funcionário que fosse despender aí, que fosse demandar um investimento financeiro tão grande como é um processo de visto, né? Que envolve advogado, etc. Então, eu acho que as pessoas precisam, principalmente os alunos, porque eu já vim velha, né, pessoal? Eu vim muito velha. Não é bem assim. Quase 40 anos. Mas vocês que são jovens, tentem pensar dessa forma, né? De ver cada nova oportunidade como um degrau para que você chegue lá no pódio. Então, não desqualifique nenhuma vaga, não tenha vaidade. Eu não me importo, né? Eu até brinquei hoje, gravei um story dizendo que eu não estou preocupada com o salário. Eu não vou jamais comparar salários. Eu preciso estar feliz na minha posição. Eu preciso estar me sentindo útil na organização e eu preciso ter um salário que pague minhas contas e não deixe faltar comida e um bom vinho na geladeira. O resto, e pagar o aluguel, né, que o marido divide. Mas legal. Eu acho que é isso. Deixa eu até complementar, até porque a gente tem uma série de pessoas nos assistindo aí, Juliana, inclusive até respondendo a Mari. Mari, a gente consegue auxiliar estudantes e profissionais em qualquer área do Brasil e fora do Brasil. E já tivemos vários alunos, né, expatriados, profissionais expatriados, trabalhando em outras áreas aí, regiões do mundo, na África, na Europa, na Ásia, e também com o mesmo interesse em fazer uma capacitação, estudar no Reino Unido. Então a gente consegue atender. Juliana, só complementando e trazendo uma excelente informação para quem está ingressando, seja na graduação ou no mestrado. Tá? O Reino Unido tem uma nova política a partir de setembro desse ano com relação ao Tier 4, tá? Que é o seguinte: todo aluno que ingressar, né, e aí infelizmente você acabou indo antes, né, mas é uma boa notícia para quem está ingressando agora, essa nova política vai trazer uma possibilidade de até 2 anos para que esse aluno possa pleitear uma vaga de trabalho e permanecer no país, até para construir essa experiência profissional. E é algo que o Reino Unido já tinha suspenso, né, algum tempo atrás e agora está retomando, inclusive com um período maior. Existe até um debate dentro do parlamento e uma exigência, né, de alguns órgãos na área de educação para que aumente isso para até 4 anos, mas isso é uma outra conversa. E eles perceberam que é necessário, até para conseguir trazer uma excelente mão de obra qualificada e competir com outros destinos, né, que mantêm aí uma certa flexibilidade com esse processo de imigração. Então a ideia é capacitar esse aluno genuíno, que está buscando, né, uma experiência fora do seu país de origem. Então esse novo visto vai possibilitar aí até 2 anos. É algo novo, né, é algo que foi recentemente confirmado e que é uma boa notícia para quem está planejando ou já embarcando esse ano. É algo que certamente vai contribuir para vários brasileiros, né? E é um ponto muito importante porque, Léo, eu sou bombardeada
de pergunta e as pessoas elas comparam muito as situações de permanência, de residência, o perfil, né, que cada pessoa tem. Eu costumo dizer muito para as pessoas, gente, uma coisa é você ter um passaporte, outra coisa é você ser casado com um europeu, outra coisa é você ter morado aqui já há mais tempo e ter aplicado para um visto de residência permanente, já está aqui com essa autorização de trabalho, mas eu acho que essa notícia, eu lembro que quando eu soube, eu te mandei uma mensagem quase chorando, e quando começou aí a crise do coronavírus, eu me lembro que eu mandei um e-mail para o Departamento de Imigração com uma longa carta tentando fazer com que eles analisassem a possibilidade de dar essa extensão para todo mundo, inclusive para os alunos que já estão aqui. Né? E eles responderam, depois de, sei lá, 30 dias, dizendo que esse é um assunto que já estava sendo tocado no parlamento, mas não tinha essa possibilidade de nós sermos beneficiados agora. Então, se vocês vão ter essa oportunidade maravilhosa, eu acho que é um ponto muito positivo, porque é diferente você chegar numa empresa para aplicar para uma vaga com um visto de 5 meses válido. Você chega para aplicar para uma vaga com visto de 4 meses válido. Então, é muito complicado. E aí você chega com um visto de mais 2 anos, isso aí é uma ponte super positiva para o sucesso. Muito acho bom. que eu vou voltar para o Brasil e aplicar para um doutorado para ficar mais 4 anos. Muito bom. Inclusive tem uma mensagem da Georgia. Georgia, thank you very much for your participation. Yes. Juliana, just mais uma questão, acho super importante, até porque a gente tem casais também interessados, né, se organizando para ir fazer essa capacitação. Olha aí, a gente tem um convidado aí. Sobre as crianças, sobre a questão da escola. Né? A gente tem alguns casais que estão sendo expatriados, alguns que estão indo com o esposo, com a esposa. Como é que foi? Até dar algumas dicas, né, para quem tem filhos, está indo com um filho em idade escolar. Como é que foi essa adaptação? E algumas dicas para os pais aí que estão nos acompanhando. Pronto, Léo, é um excelente ponto. A gente tem 14 minutos. O Bernardo ele veio com 5 anos, tá? Então, o Bernardo foi bem mais fácil, porque ele já tinha direito a ficar na escola de 9 da manhã às 3h30 da tarde. Então, o Bernardo entrou, nós procuramos, aqui as escolas são por regiões, por bairros, por áreas, né? Então, você precisa ter o seu comprovante de endereço para poder você procurar as escolas aqui da região. Eu tive o auxílio de uma pessoa inglesa também, que tem filhos, que me auxiliou nessa escolha das escolas, foi comigo lá. Então, o Bernardo foi muito tranquilo, porque ele ficava de 9 às 3h30 da manhã. Graças a Deus, Deus é muito bom e tinha uma professora assistente, tem uma professora assistente na escola brasileira, então ela foi essencial nesse processo de transição e de adaptação do Bernardo. E a Liz, ela veio numa idade que, pelo fato de ela não estar ainda na idade escolar obrigatória, ela entrou ainda na creche. Né? Antes da reception, que chama. Então, ela não tinha direito ao full-time creche. Aqui só tem direito à creche full-time, as crianças, as bebezinhas, as criancinhas que os pais trabalham full-time, os dois. Né? Então, a Liz não tinha essa possibilidade, e aí eu precisei pagar child care, que é caríssimo aqui. A gente não tinha se programado para essa despesa. Então, a gente acabou meio que usando em 7, 8 meses, quase toda a reserva que a gente tinha no Brasil, só com Childminder, porque é um valor altíssimo e tudo em Libra. Então, foi um pouco complicado com a Liz, que era bem mais jovem, mas isso também logo passou, logo ela completou 4 aninhos, entrou, e aí ela ficou também de 9 da manhã até 3h30 da tarde. A adaptação é muito mais fácil do que a gente imagina. Crianças são esponjas, pega muito rápido. Falando. E a escola ajuda muito, né? Eu costumo dizer que as escolas inglesas, eles abraçam você independentemente da sua cor, da sua origem, do seu status, da sua posição social. Então, eles foram muito bem aceitos, rapidamente fizeram amizade e a gente não teve nenhuma dificuldade. Eu só sugiro que, se tiver gente com família vindo, procure direitinho essa questão da Childminder, se a criancinha mais nova ainda não tiver, se o seu filho não tiver direito aí à escola integral, porque é um pouco pesado. Maravilha. Até para o pessoal entender, a partir dos 4 anos, a criança já entra dentro de um programa legal, ou seja, obrigatório, independente da nacionalidade. O governo britânico obriga qualquer criança,
independente do contexto, da situação, da nacionalidade, ilegal, a estar na escola. É um compromisso do governo. Então, depois dos 4 anos, normalmente, essa alocação das escolas é feita pelo CEP, né, o chamado postcode, normalmente. E para as crianças que ainda não têm essa idade, existem, né, alguns childcare, os públicos, mas normalmente são extremamente concorridos e normalmente a gente acaba tendo que pagar mesmo. Até, Juliano, dá uma ideia, se eu não me engano, na minha época isso variava entre 10 a 15 libras a hora, mas vai depender muito do childcare, né? É mais ou menos isso, né, hoje em dia? Pela Liz eu estava pagando 37, porque eu precisava chegar na universidade às 8h30 da manhã. Então, eu deixava o Bernardo no Breakfast Club de manhã muito cedo, aí eu pago um extra, a escola é gratuita, mas o Breakfast Club você paga uma taxinha de 3 libras, tá? Por dia. A Liz eu pagava 37 libras por turno. Então, se ela ficasse na Childminder de 8 da manhã ou de 7h45, porque eu tinha que estar na Brunel às 8h30, 8h40, às vezes 9, eu pagava um turno de 8h30 até meio-dia. Quando a Alice precisava ficar 2 turnos, eu pagava para childcare praticamente o que o meu marido ganhava em um dia de trabalho. Porque o meu marido ele tem o visto, ele trabalha legalmente, pagando as taxas, mas ele é self-employed. Então, ele presta o serviço para a empresa, né, uma empresa inglesa, e a empresa faz o pagamento das taxas. Eu dizia, amor, talvez não valha nem a pena você trabalhar. Você fica em casa com a Alice, porque a gente está pagando para babá quase o valor de uma diária, né? Então, é muito complicado. Mas, assim, a média, Léo, é 12 libras. A média. Uma childminder registrada, com curso de primeiros socorros, né? Registrada no governo. Tem algumas Maravilha. Que fazem por fora mais barato, tá? Fica a dica. Mas é super importante isso, porque dentro dessa organização, até para quem vai com família, é fundamental verificar, né, esses detalhes. Hoje em dia, com a internet, é possível verificar quais são as escolas próximas, quais são as possibilidades de childcare. Dependendo da universidade, existe também alguns links, né, entre a universidade e as nurseries, childcares, né, as instituições ao redor, para dar o suporte. Mas é sempre importante verificar para onde você está indo, qual é o seu postcode, qual é a universidade, se a universidade também oferece esse tipo de suporte. Ótimo, muito bom, muito bom. Juliana, e o verão aí? Que eu acabei acompanhando, diz que até, né, esclarece e desmistifica aí com o pessoal dizendo que não tem verão no Reino Unido. Como é que tá esse ano aí? Não, tá muito quente. Eu disse pro meu marido que eu não lembro de, no ano passado, ter passado por um verão tão intenso quanto esse, né? Eu tô indo deixar a Liz na creche todo dia andando. A gente anda 12 minutinhos. E é insuportável, porque não tem vento. Aí no dia que faz frio, venta. Mas no dia que faz sol, não venta. Então, assim, no Brasil a gente tem aquela brisa, né? Aqui não. Tá um solzão. Tem até uma seguidora minha aqui, a Flávia, uma amiga minha, que ela tem um jardim, ela coloca o biquíni, coloca lá o bronzeador. Infelizmente, eu não tenho um jardim. E aí eu tenho dias que parece que nós estamos numa sauna. Porque eu moro num flat, num apartamento. E então, assim, é muito intenso. Quem tem a sorte de ter um jardim. Então, se você vier para Londres e tiver a oportunidade de morar numa casa com jardim, faça isso, porque o verão tira o couro, né? É pesado. A gente tem 5 minutos, 5 minutinhos, Juliana. Rapidamente. Como é que está esse processo de transição, né? Com as restrições, as medidas do governo agora mais flexíveis com relação aí a essa organização, com relação ao Covid. Como é que vocês estão se adaptando e até algumas dicas, né? Até para quem está se organizando. A gente sabe que algumas universidades postergaram, né, alguns programas de setembro para outubro, até para dar um tempo maior, dar uma orientada melhor para os seus estudantes. Como é que está esse processo? O que você pode compartilhar aí conosco e com todos os nossos alunos? Pronto. Léo, eu diria que o processo... Nós estamos vivendo um momento agora mais tranquilo, menos complicado, eu diria, para não ser muito, né, liberal aqui nesse sentido. Nós já estamos autorizados, a gente já caminha nas ruas, a gente já vê as pessoas no meio da rua caminhando, as famílias, os parques cheios, mas as pessoas com responsabilidade, tentando manter o distanciamento social, se não 2 metros, no mínimo 1 metro,
né? Em locais fechados, algumas pessoas utilizam as máscaras, não é obrigatório, a máscara que é obrigatório no transporte público, o uso é obrigatório. Então, assim, a situação está um pouco menos complicada, os bares, restaurantes, pubs estão abrindo agora dia 4 de julho, então, assim, está um momento de muita ansiedade, tanto no sentido de aquecimento da economia, de fato, né? Porque tem muita gente trabalhando nessa área de restaurantes, enfim. Mas o que eu vejo é um anseio, uma angústia muito grande de algumas pessoas que estão atuando em áreas que ainda não retomaram suas atividades 100%. Então, só para você ter uma ideia, a empresa financeira retorna dia 13 de julho, mas a empresa de entretenimento não deve retornar antes de dezembro. Então, assim, é um momento muito crítico, né? A EasyJet hoje anunciou uma série de demissões, né? A gente vem passando por um momento um pouco como no mundo todo, como em todo local, mas eu acredito que se a gente comparar com a situação do Brasil, a gente passou por esse momento mais difícil de restrições e as coisas estão voltando a esse novo normal, como dizem aí. Entendi, legal. E até a título de informação, para quem está se organizando, né, junto às universidades para iniciar os programas agora em setembro, outubro, as medidas são revisadas a cada 3 semanas, as universidades, a princípio, estarão com os seus campos abertos, dependendo do curso, dependendo da universidade, um processo, um sistema híbrido entre aulas online e aulas presenciais, mas a princípio as universidades estarão abertas. O processo de visto está suspenso ainda do Brasil, mas a boa notícia é que as atividades retomaram no último dia 22 de junho, e para que o processo de agendamento volte à normalidade, nesse período inicial eles estão apenas retornando os passaportes que acabaram ficando presos por lá. Então ainda vai levar um tempinho para que retomem as atividades normais, consigam ativar aí os agendamentos, mas isso a gente vem acompanhando diariamente, e como eu disse, as universidades também estarão atualizando os seus processos, as suas medidas. A questão de viagem, né? A gente até ficou sabendo hoje, através aí dos canais de comunicação, que dentro da Comunidade Europeia o brasileiro não vai conseguir chegar, não vai conseguir fazer, né, o seu processo natural, mas eu gostaria apenas de reforçar o seguinte: como a gente trabalha com os estudantes, as universidades por si só estão trabalhando para que esses alunos cheguem, façam a quarentena, enfim, acompanhem todas as medidas que o governo está, né, orientando, e isso é algo muito enfático para quem vai a turismo, né? Então a gente precisa aí diariamente estar acompanhando, até porque o Reino Unido saiu do bloco. Exato. Então as suas medidas são específicas e fica a dica para a gente ir acompanhando. Claro, quem tiver dúvida pode aí nos contactar, mas ir acompanhando a sua universidade. Tá legal? Sim, então, até título de... Só para complementar, muitas empresas estão permitindo que você faça o trabalho de casa. Então, eu volto dia 13, a empresa reabre dia 13, mas eu continuo trabalhando em casa o mês de julho todo. Tá? Então, as empresas também estão permitindo essa flexibilidade, o que é muito importante nesse momento aqui. Maravilha. Juliana, eu queria te agradecer. É um prazer, assim, sempre que a gente recebe as suas mensagens, né, as coisas que você vai compartilhando, nunca esqueceu, né, tá sempre compartilhando. Obrigado aí pela presença do Bernardo, né, eu já sei que é tarde. Enfim, queria só que você fechasse dando algumas dicas para quem está se organizando, seja para agora 2020, para 2021, ou até 2022, né? A gente percebeu que você tem vários amigos aí que querem seguir o mesmo caminho, a gente tem alguns alunos que entraram também. Algumas dicas de quem passou, né, por isso e está aí. Eu acho que a dica mais importante que eu tenho falado muito para os meus amigos que conversam comigo sobre essa jornada é: vocês precisam se planejar, tá? A gente falou de sorte aqui, mas assim, as coisas não acontecem da noite para o dia, não foi fácil, foi uma jornada de muita... nós abdicamos de muitas coisas no Brasil, a gente tinha uma vida muito boa, né? Um emprego muito bom, então a gente precisou de fato ter muita resiliência, mas eu acho que a palavra-chave é planejamento. E a segunda palavra, organização.
E dentro desse contexto, dessas duas palavras, planejamento e organização, contar com o auxílio, com a consultoria, com o suporte de pessoas especializadas, que aí no caso eu tive você e a Débora, né, que foram pessoas fundamentais para que eu conseguisse alcançar aí tanto encontrar o curso que eu nem sabia que existia, né, como conseguir aí a minha bolsa, que me ajudou demais nesse desafio. Então, é isso. Não desistam. Às vezes não dá certo de primeira. Eu vim já bem madura, né? Com 36 anos praticamente. Então, assim, 36 anos, não desistam. Obrigada. Maravilha. Juliana, um abraço ao seu marido. Bernardo, obrigado aí pela participação.